gnates. Quem já ouviu falar em fungos gnates? Bota aí para mim aí, ó. Eu já ouvi falar, eu já tive. Qual foi a sua experiência com fungos gnates? Ou se sabe o que é fungos gnates? Vocês sabem o que é fungos gnates? Ei, Tiago, bem-vindo. Então, o que acontece? Pessoas assim, fungos gnates, uma mosquinha dessa, parece tão inofensiva. Vamos lá. Ela coloca um monte de ovos. Esses ovos, eles eclodem. Deixa eu parar aqui. Esses ovos eclodem e vem umas larvinhas. Essas larvas se alimentam de fungos que estão no substrato. Mas não é só de fungo. Ela também se alimenta das raízes das nossas orquídeas. E aí, olha, a coisa começa a gerar problema, porque o que acontece? É uma grande quantidade, e ela roendo, danificando as raízes, são portas para entradas de fungos, bactérias e doenças. E a própria presença do fungos gnates já é sinal que o ambiente tem muito fungo e muita bactéria. Aí o que acontece? Mas espera um pouquinho, é porque eu uso adubo orgânico, é porque eu uso... Veja bem, um adubo orgânico de boa qualidade, ele já foi curtido. Então, ele não vai passar para esse processo no seu ambiente. Aí já me falaram o seguinte, o bocashi, o Viagra, o Remitsu. Veja bem, normalmente o bocashi de boa origem, pelo que eu já usei, do bocashi eu usei pouco tempo bocashi, usei muito tempo Viagra da OSP e agora eu uso o Remitsu. Isso aí eu não vejo as mosquinhas. O que eu tenho visto alguma coisa, às vezes eu compro uma planta, eu vou em algum lugar, eu vejo lá que tem um adubo qualquer, às vezes a gente não sabe a origem dele. Ei Maria, bem-vinda, boa noite. A gente não sabe ainda qual é a origem desse produto. E aí, o que acontece? Qual é o ambiente ideal para essas mosquinhas, né? Os fungos gnates? É um ambiente permanentemente úmido. Então isso já é um erro de cultivo, porque quando você tem um ambiente permanentemente úmido, você já está trazendo prejuízo para as orquídeas, catleias e tal. São raríssimas as orquídeas que gostam de ficar com as raízes permanentemente úmidas. Então já é um erro de cultivo. Ei, linda, bem-vinda, boa noite. E aí o que acontece? Substrato em decomposição. Então é aquela matéria podre ali. Ei, Bianchini, bem-vindo, boa noite. Orquidário Bianchini. Então o que acontece? Então você tem todo um processo, tem um ambiente comida, está tudo adequado para esse bichinho. É difícil você acabar com ele? Olha, não é tão difícil não. Você pode usar um spray à base de água, tipo SBP. Uma coisa que funciona bem, eu já falei para vocês, é aquela cola entomológica. Quem não sabe o que é essa cola entomológica, é uma cola que você já pode comprar ela na internet, ela já vem na cor amarela. Você pega uma garrafa PET, pinta essa garrafa PET com essa cola, passa essa cola, faz uma camada em volta dela e pendura em algum lugar. Essa cor amarela, ela tem capacidade de atrair insetos voadores. E o fungos gnates gosta muito da cor amarela. E aí o que ele faz? Ele voa em direção a onde está essa cor amarela. Na hora que ele pousa, ele gruda e não sai mais. A vantagem dessa cola lá entomológica é que aqui, pelo menos aqui no meu cultivo, ela dura 90, 100, 120 dias. Então eu comprei 1 litro há muito tempo e ainda tenho mais de meio litro. E olha, eu uso essa cola entomológica, para eliminar alguns insetos voadores no pé de jabuticaba, que eu tenho fora do orquidário, no romã, no limoeiro, em outras árvores, outras plantas que eu tenho fora do orquidário. Então ela captura mosca, captura um monte de coisa. E não é veneno. Vocês sabem que eu não uso veneno aqui, uso veneno só em último caso, tá? Ei, Miriam, bem-vinda. Tenho visto algumas pessoas falando em misturar adubo orgânico, no caso do Remitsu, com casca de arroz carbonizada. Eu acho que até já sei quem é que falou isso, tá? Eu vou responder a Carla, porque a gente está tratando desse assunto aqui agora. Deixa eu terminar de ler aqui, carbonizado, para evitar que esses bichinhos que vêm em decorrência da adubação orgânica. Veja bem, Carla, eu acho que até já sei quem falou isso, mas eu não vou nessa não. Porque eu não sou especialista, eu não sou engenheiro químico. Oi, Rosane, bem-vinda.
eu não sou engenheiro químico, mas pela minha experiência aqui, eu uso rimídio há muito tempo. Eu não tenho problema, não tem bichinhos no meu substrato aqui, não tenho essas coisas. Ei, Regina, bem-vinda. Eu não tenho isso aqui. E aí o que acontece? Você faz um estudo técnico, ok? Qual foi o processo que o rimídio passou? Ele foi desenvolvido por um especialista, uma pessoa qualquer, eu não sei quem foi, mas é o Heron que fez. Ele trabalhou cientificamente essa composição, chegou a um produto final. Então o que acontece? Fez testes, foi excelente. Porque, por exemplo, eu uso o rimídio aqui e estou hiper satisfeito. Você vou ver os brotos que estão vindo, porque cada ano vem melhor. Cada ano vem melhor. Isso é um sinal de que a coisa está indo bem. Ei, Lilian, bem-vinda. Boa noite. Então isso é um sinal de que o cultivo está dando certo. O broto novo sempre maior que o broto anterior. Na pior das hipóteses, do mesmo tamanho. Se for menor, erro de cultivo. E aqui é alerta. Aqui é sinal amarelo, aqui é sinal vermelho, aqui é sinal verde. Porque o que acontece? Se está maior, a folha veio aqui, a outra folha veio acima, excelente. Se veio aqui, opa, está estagnado. Se ela vem menor, tem deficiência. Tem algum problema que não era para ter vindo do menor, era para vir na pior das hipóteses iguais. E aí o que acontece? Aí vem e começa a falar o seguinte: vamos misturar tal coisa com tal coisa, vamos misturar. Ele passou por uma certificação no Ministério da Agricultura e Pesca. Quando eu misturo, eu desequilibro isso. Eu pego um estudo científico, que chegou não foi feito assim de cabeça, foi feito um estudo científico, chegou um produto, para que eu vou mexer nisso? É a mesma coisa de você, sei lá, tem o cara, você compra aí um adubo aí, o Viagra. Não, eu vou botar mais coisa no Viagra. Não, eu comprei o hidrossolúvel, mas eu acho que eu vou acrescentar um outro produto lá para... E se esse troço reagir? Se não for compatível quimicamente. Então, tem que ter cuidado, ok? Bom, então já falei um pouquinho... então é o seguinte, fungos gnásticos. Vamos encerrar a questão do fungos gnásticos, tá? Então a gente faz o seguinte, troca o substrato, dá uma organizada, provavelmente o substrato está decomposto, aplica um inseticida caseiro, não precisa aplicar veneno forte, usa cola entomológica e vida que segue, beleza? Maria, deixa eu te confessar, eu hoje passei o dia praticamente todo com minha mãe e acompanhando meu pai na UTI. Cheguei aqui, para ele ser sincero, essas aqui foram as plantas que deu para pegar. Eu devo ter mais umas duas, eu tinha uma ali que eu estava querendo, pra você ter ideia, eu nem achei agora de noite. Então eu tenho aquela, a Samontac, tem uns híbridozinhos aqui que depois... mas tem uma que eu vou mostrar para vocês. Tá separado aqui, tem duas diferentes para mostrar para vocês, tá? Ei, Dória, bem-vindo, bem-vinda. Aí o próximo assunto é o seguinte, muita gente me perguntando também o seguinte: olha, como é que eu faço? Eu tô mudando todo o meu cultivo para cultivar em carvão, só carvão como substrato. Aí eu falei, olha, mas por quê? Não, porque eu tenho facilidade de encontrar o carvão, e me falaram que o carvão é excelente. Olha, eu uso o carvão, minha experiência, tá? Estou falando da minha experiência pessoal. E eu já falei isso aqui com vocês, só estou repetindo. Então o que acontece? A minha experiência pessoal. Eu uso o carvão misturado no meu substrato. Eu já fiz uma palestra recente do substrato, né? Mostrei um monte de coisa para vocês aqui e tal. E aí o que acontece? Eu misturo o carvão lá. Mas eu fiz um teste com o carvão, só o carvão. Eu tenho facilidade também. Aqui perto tem uma carvoaria. A uns 10 quilômetros daqui tem uma carvoaria, eu posso ir lá e pegar. Eu peguei uma orquídea, uma catleia, ela estava com duas frentes já, e é o que eu fiz, eu dividi essas duas frentes. Então era a mesma planta, exatamente a mesma planta. Ela ficou, eu coloquei num vaso de cerâmica com o meu substrato comum, e outro eu coloquei num vaso de cerâmica só com carvão. Fui aqui no ponto do orquidário e coloquei uma exatamente do lado da outra. Mesma intensidade de luz, mesma intensidade de água, mesma dor, tudo igual. A única coisa que tinha diferente era o carvão. O que aconteceu com esse meu experimento? A orquídea, a do substrato comum,
meteu as raízes por baixo do substrato, ela foi embora. A que estava no carvão, o substrato que ela foi fazendo as raízes por cima, e ela veio para a borda do vaso e começou a fixar na borda do vaso. Uma raiz ou outra entrou. O final desse trabalho, você comparando as duas plantas, vamos dizer, você não compara orquídea, você não consegue comparar em mesezinhos. É no mínimo um ano. Então, no final desse período de análise, o que aconteceu? A planta que estava no substrato normal, ela teve um desenvolvimento muito superior do que a outra. Enraizamento muito mais melhor, ela teve um desempenho melhor. E veja bem, eram as mesmas condições ambientais, mesmas condições de nutrição, tudo igual. O mesmo vaso, a única diferença era o carvão. E teve esse comportamento. Ei, Rose, bem-vinda, boa noite. Ei, Walkers, ei, bem-vindo, boa noite. Então, minha experiência com carvão não foi legal. Se você tem alguma coisa, alguma situação que a planta está adaptada ao carvão, ela está indo bem, maravilha. É tipo uma vizinha que falou que está cultivando uma sapatinho, que é a Paphiopedilo, que é uma planta terrestre, em seixo de rio. Ela virou, eu vou tirar então a planta na terra. Não, pelo amor de Deus, como é que está a planta? Maravilhosa. Está dando flor? Um monte. Para que você vai mexer? A planta se adaptou numa situação completamente atípica do que ela cultiva normalmente na natureza. Então não adianta você também virar, ficar inventando moda. Se a planta se adaptou, então veja bem, a orquídea é uma planta muito versátil. Se ela se acomodar a carvão, ao que for, e ela estiver bem, se estiver satisfeito, vida que segue. Aí também agora me fizeram um post, e por coincidência, ei Fátima, bem-vinda, boa noite. Fizeram uma pergunta lá, falaram, veja bem, eu fui numa exposição e tinha uma planta, uma orquídea de mais de R$2.000. Por que esse valor todo? Aí eu falei o seguinte, veja bem, existem algumas orquídeas que eu vi nessa exposição aqui de Jacaraípe, nesse festival de orquídeas, eu vi, tinha uma planta lá, uma Amethystoglossa cerulea, no valor de R$2.500. Tinha uma, eu nem sei dizer o que é Amethystoglossa, ela é bem clarinha, as pintinhas bem clarinhas. Eis Augusto, bem-vindo, boa noite. As pintas, ela é bem clarinha. Quando eu olhei uma, aí é questão de, né? Quando eu olhei, eu falei, nossa, essa planta deve ser uma fortuna. Aí perguntei ao meu amigo lá, quanto é que custa a planta? R$600. Falei, pô, caramba. Aí eu olhei a planta do lado, falei, olha, e essa aqui? R$2.500. Vou ser honesto, que eu me surpreendi. É uma planta bonita, tal, mas eu achei, olha, veja bem. Mas, por exemplo, como é que chega um preço desse? Eu já vi planta de R$40.000 vendida. O cara estava vindo de avião de São Paulo para pegar e levar a planta embora. E por que o cara compra também, né? Só para curtir? Nem sempre. O que acontece? Você leva uma planta para a sementeira, você faz um cruzamento, ok? Você faz um cruzamento e leva lá para a sementeira. Aí você fica um tempão esperando. Aí ela começa a abrir. Ei, Sten, bem-vindo, Sten, boa noite. Ela começa a abrir as flores. De repente abre uma flor extremamente diferente. O que é diferente para nós orquidófilos, né, nós colecionadores? Uma planta diferente das outras, ela foge um pouco do padrão, ela deve ter uma armação bem formadinha. O que a gente enxerga? Entre as sépalas, um triângulo equilátero entre a ponta das sépalas, e entre as pétalas e o labelo também um triângulo equilátero, que é muito fácil você enxergar isso numa valqueriana. Renata, bem-vinda, boa noite. Ei, Veríssimo, tá bom, meu irmão? Bem-vindo, boa noite. Então isso está muito característico numa Cattleya valqueriana. Mas às vezes, por exemplo, nesse caso era uma Leopold alba, essa de 40.000. A planta, ela estava com, sem exagero, ela devia estar com 1,60 m. O vaso no chão é 1,60 m de altura. Umas flores imensas, um labelo espetacular, uma coloração, a planta assim espetacular. Mas aí o cara vai lá e compra. Ah, é milionário que faz isso. Não, às vezes é negócio. Porque, por exemplo, teve uma época que saiu aqui
Ei, Lilian, bem-vinda, Lilian. Que prazer ter você aqui. Lilian é lá do Empório das Orquídeas, de Cachepor, Cachepores. E aí o que acontece? Eu compro, na época teve aqui a Schilleriana cerúlea, e aí o cara vai lá, pega essa planta, leva para fazer um meristema, que é um clone, o cara leva a planta, ele tira uma partezinha lá da planta e leva para o laboratório. E ele começa a repicar isso. E ele consegue tirar uma quantidade imensa de filhotinhos dessa planta, e são... Ei, Márcia, boa noite, bem-vinda. E são exatamente iguais. E aí ele pega isso e faz o seguinte, ele vai vender, vamos botar aí, ele fez 10 mil unidades, chutando. E ele vai vender uma a cada 100 reais. E ele vende. E vende. Então você veja o potencial. Ei, Osmano, bem-vindo, boa noite. Veja o potencial de lucro de uma planta dessa. Então o cara tem que ter o olhar clínico, ele saber que tem um mercado. Essa planta que estava lá, de 2.500, se levasse para uma exposição, ela muito provavelmente ganharia um prêmio. E ela premiada, ela valoriza e pode até falar, essa aqui é a planta, filho da planta é premiada. É um selfie é a mistura dela com ela mesma, ou um clone, um meristema. Então isso pode ser uma situação. Mas eu já tenho um caso antigo aqui, nós somos mais velhos, nós conhecemos um carro que era da Volkswagen, que tinha o Santana, depois tinha uma Santana Quantum. E tem um caso muito famoso por nessa região aqui, que o cara deu uma Santana Quantum para a esposa, que era um carro top de linha da Volkswagen, e ele resolveu ir nesse carro visitar um amigo orquidófilo. Chegou lá, ele viu uma planta. E ele endoidou com a planta, queria a planta de qualquer jeito. E o cara não queria se desfazer da planta. Aí o cara virou para ele e falou o seguinte, então me dá a chave do seu carro aqui, você pode levar a planta. Para o cara ir embora, né? O que o cara fez? Esse aqui não. Botou o cara dentro do carro, foi numa concessionária da Volkswagen, comprou uma Quantum zero para ele, trocou por uma planta. Trocou por uma planta. Então, aí até, não sei qual era uma Catleya especial, até apareceu na época lá como Quantum, por causa do carro. Mas isso há 20 anos atrás. Já tem muita história aí de que plantas muito valorizadas, tá? Uma outra pergunta que chegou para mim também é o seguinte, se não me engano foi a Carla que fez. Os dendróbios podem ser cultivados tudo da mesma forma? Olha, a princípio não. Eu até tentei dar uma trabalhada nisso, que vai para muita gente, para tentar dar uma nivelada na média, né? Mas o que acontece? Por exemplo, eu aqui tenho o Dendrobium moscatum, aquele que parece um sapatinho, eu tenho Fibriatum, eu tenho o Broncarte, eu tenho o Lindley. Eu não sou muito de dendróbio, porque dendróbio aqui não vai muito bem. Eu tenho outros aqui, que estão aqui há muitos anos e não florescem. E eu tenho aqui também o Nobile. O Nobile aqui vira torceiras lindas, ele vira umas plantas maravilhosas, lindas plantas. Mas dentro do orquidário ele fica bonito, mas ele não dá flor. Então o que eu tenho que fazer? Jogar ele lá para fora, eu coloco ele lá na palmeira, e lá na palmeira ele deu flor e está vindo mais flores. E o que eu faço com eles? Nem molho. Fica por conta da natureza. Eu não adubo, eu não molho, eu não faço nada. Choveu, ele recebe água. Tem sereno, ele recebe umidade. E a vida que segue. Já o Broncarte, vamos ver se ele vai fazer isso comigo esse ano. Na época do meu aniversário ele está cheio de flores. E todo ano é isso, todo ano é isso, todo ano é isso. Eu estou achando que esse ano ele vai furar, porque eu não vi ainda os cachos de flores, meu aniversário está chegando perto, tá? E aí o que acontece? Alguns precisam de mais luz, outros precisam, tem dendróbios que precisam de mais sombra, né? Ele precisa de um local, inclusive agora o Vitória Regia, né? O Dendróbio Vitória Regia, que eu nem conhecia essa planta direito, eu fui pesquisar, eu tenho alguns livros, eu fui pesquisar, na internet você não acha muita coisa não. Ele já gosta de um sombreamento de 60% a 70%, ele gosta de ficar em lequinho, ele não gosta de ficar em substrato muito úmido, então você tem que saber qual é a planta e adequar as características deles, ok? Cataceto tronco ou vaso. Minha experiência, falando de mim, tá?
eu sou apaixonado por cataceto. E Pedro passou muito tempo, em 2017, ficou 5 meses internado no hospital, 3 desses 3 meses na UTI. E eu não pude dar, ei Edu, tudo bem? Tá bom, meu amigo? Edu também é vendedor lá, é amigo de a gente lá do Empório das Orquídeas 262. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 5 meses dentro do hospital praticamente. E deixei de dar atenção. Então eu perdi muita planta, gente, perdi muita planta. Ela, bem-vinda. Eu perdi por baixo umas 200 plantas, eu acho, que deu um problema lá, espalhou na região, foi difícil, eu não podia ir lá. Eu trabalhava de segunda a sexta, não tinha como sair. Sábados, domingos e feriados, e pontos facultativos, eu passava o dia inteiro no hospital com o Pedro para cobrir Valéria, que a gente nunca deixou ele sozinho. Então eu perdi muita planta. Aí eu comecei a retomar a minha coleção de cataceto. Eu comprei uns 3 tal. Botei em vaso. Os que estão em vaso, ainda estão em vaso, não tem aquele crescimento espetacular. O que eu coloco em tronquinho, ele tá ficando meio maluco da cabeça, mas tá virando uns trem desse aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Ele tá doido, tá botando raiz para tudo quanto é lado, e é isso que eu tenho visto. E outra coisa, o cataceto, ele tem 2 tipos de raízes. Ele tem essa raiz comum, e ele tem outras raizezinhas. Ei, Wesley, bem-vindo! Bom ter você aqui. E tem outras que ele coloca as raizinhas para cima, para se cair alguma coisa, ficar preso nas raízes e se decompor ali, servir de nutrição para ele. Então eu tenho isso. Então, no meu cultivo aqui está muito melhor trabalhar os catacetos em tronquinhos de madeira, mas eu também estou observando, porque chegaram quase 100 de uma vez. Então minha coleção explodiu em quantidade. Eu tinha 5, 6, eu fui para quase 100. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando ele num tronquinho de café. Se eu sentir que qualquer coisa, eu vou tentar fazer o cultivo acoplado. Ok? Inclusive eu comprei o cataceto negro e o João Estivale. Eu comprei lá com recanto das orquídeas. Recanto não importa das orquídeas. Comprei lá com o Edu, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Então comprei com eles lá. Aqui estão indo bem, mas ainda não deram flor, ainda não. Já saíram da dormência. Antracnose. Me perguntaram sobre antracnose. Eu estou pensando, eu acho que na quinta-feira, não vou confirmar com vocês hoje não, mas eu estou pensando na quinta-feira falar sobre essa doença provocada por um fungo, antracnose. Então eu vou trazer aqui, vou mostrar umas fotos. Eu tô estudando também, porque eu estou querendo fazer live, pegar essas minhas lives, jogar no Facebook e YouTube. Essa conversa. Então eu estou trabalhando para que alguma forma de que eu consiga trazer mais riqueza, com mais imagens, mais informações para vocês. Vocês vão ficar olhando para minha cara feia, entendeu? De repente eu mostro alguma coisa aqui. Estou tentando estudar alguma coisa para poder fazer alguma coisa diferente para vocês, tá? Então a antracnose é uma doença fúngica. Ela normalmente ataca as folhas. E tem que ter muito cuidado com a água, porque a água ela é o vetor de que dissolve os esporos e espalha em tudo. Então não vou entrar muito em detalhe, porque a gente vai tratar isso depois. Deixa eu ver as perguntas aqui, se teve alguma pergunta. Eu fui lá te ver, mas quase não tinha orquídea para vender. Ué, você foi quando, William? Você foi quando? Lá em Venda Nova? Rapaz, ó, velho é velho. Eu vou fazer 61 anos. Eu tô... Veja, cara, tinha planta Paraná para vender. Só o Empório das Orquídeas era planta, gente entra planta, sai planta, entra planta, sai planta. Eu entrei muito, fiquei também muito no recanto, né? Conversei muito com Rose lá e tal. Mas tinha bastante planta lá. Aí eu já falei aqui sobre a questão da casca carbonizada. Isso eu sei mais ou menos, porque eu tava lá no Empório das Orquídeas e eu vi uma conversa deles falando: tem uns malucos mandando misturar casca de arroz carbonizada, vai desequilibrar o adubo, não vai dar o resultado, que jeito dá. Então eu vi essa conversa lá, por isso que eu já mais ou menos sei quem está conversando isso.
O cenário continua lindo, então eu já comentei, porque isso aqui tá meia boa. Daqui a pouco eu vou mostrar as plantas para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Fernando, por favor, além do remite, você utiliza outros adubos? Não. Não, o que eu uso aqui, que também funciona um pouquinho como nutriente, mas eu estou usando para acabar com trips aqui, é o enxofre. Mas ele não entra como adubo. Eu uso sufocal periodicamente, porque eu tive uma infestação de trips e me sugeriram isso. Eu fiz uma aplicação, aí alguém aqui, que desculpa se está aqui presente, eu não guardei o nome, falou: aplica uma vez por mês, que vai dar uma travada, eles vão desaparecendo devagarinho, e realmente está acontecendo. Então, uma vez por mês eu aplico o sufocal, mas para fungos, bactérias e o trips, não para questão de nutrição, porque o enxofre é um componente importante também para as orquídeas, ok? Mas assim, eu uso Rimitsu, uso Viagra, não, é só Rimitsu, ok? Para vocês terem ideia, eu estou tendo problema com algumas vandas que ainda não estão em cacheposo, que eu não estou adubando. Eu não estou adubando, porque eu não uso outro adubo. Elas recebem só água de irrigação e a decomposição de alguma coisa que vem do chão. Mas a adubação elas não recebem. Não tá. Eu comprei agora, fui lá no sábado, eu trouxe 36 porta-adubos, eu vou começar a colocar, mas vamos ver como é que eu vou cuidar disso. Mas eu não uso, tá? Ei, Marinês, bem-vinda, boa noite. Eu não uso outro adubo não, tá? Outra coisa, por que eu não uso outro adubo? É importante falar isso para vocês, tá? Isso aí é importante. Porque o problema do adubo, o excesso de adubo, traz prejuízo para a planta. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo assim bem... Eu vou fazer você no almoço, você vai comer churrasco, feijoada, camarão, só comida parruda, todo dia. E aí? O que vai acontecer? Não vai dar certo. Agora, se você tem uma alimentação saudável, você vai trabalhar melhor, você vai viver melhor, vai dormir melhor, vai ser tudo melhor. Teu organismo vai ficar equilibrado. Se você exagera no adubo, e aí outra coisa que gente, você vai conversando, a gente sempre aprende. Eu gosto de fazer, por exemplo, estava na palestra lá de Venda Nova lá, aí um senhor falou a mim: você sabia que o nitrogênio, o excesso de nitrogênio, ele faz com que a planta a planta fique mais atrativa, ela atrai um inseto porque ela fica mais doce? Eu olhei assim, falei: olha, eu não sei disso, mas aí o que acontece? Aí eu falei, dei o exemplo aí, olha, quando você tem um seedling, você carrega muito nitrogênio para a planta crescer. E não vejo muito seedling sendo atacado por pragas diferentes das outras. Mas aquelas coisas seguintes, peraí, eu fui conversar com a pessoa. O que acontece? O excesso de nitrogênio, ele gera sucarose, ele realmente deixa a planta com a seiva mais adocicada. Então, vamos dizer, é realmente mais atrativo. Então, além de vamos dizer, fazer a planta crescer muito, ficar toda mole, ela não fica rígida, né, vigorosa, ela fica toda mole, pendurada, e com tecido esticado, que fica mais fino para a praga penetrar, fica mais fácil. Ainda tem essa questão de atrair pragas, que eu ainda vou aprofundar meu estudo, tá? Mas tem pertinência, e na hora ali eu falei, eu não vou dizer pro cara, não é assim. Eu falei, opa, vamos pensar, vamos analisar. Aí eu acho que uma das coisas assim que me deu sabedoria foi o seguinte: com a experiência de 33 anos, é aquela história, quanto mais sei que menos sei, tá? Então, vamos ouvir, vamos pesquisar, e se não tiver pertinência, a gente volta para ele lá e fala, ó, infelizmente não estava correto. Mas nesse caso foi pertinente, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu tenho uma travessa de jatobá, posso plantar orquídeas nela? Olha, deixa eu ver, Maria, pode, Maria. Ei, Vitória, bem-vinda, boa noite. Pode, mas veja bem, a travessa vai ser o vaso que você vai plantar. Aí vamos lá, ela vai reter água? Ela tem furinho embaixo?
qual substrato você vai colocar, como é que você vai cultivar a orquídea. Aí a gente tem que conversar. Porque, na minha opinião, o jatobá é uma árvore espetacular para você cultivar orquídeas, mas não é assim, uma travessa, que imagina uma bacia, vamos botar assim, mais popular, né? Uma bacia. Você vai colocar ali, na hora que você jogar água, vai acumular água, vai matar a raiz. Né? Ei, Graça, bem-vinda, boa noite. Então tem que pensar direitinho. Vamos conversando que eu vou te ajudando. Ah, outra coisa. Formais desculpas o pessoal lá de quarta-feira da palestra que estava no Instagram, porque caiu na hora ali, eu não tinha nada, fui lá, já tinha caído, nem sei como é que terminou aquele negócio lá, então eu não pude dar atenção, ok? Então, gente, desculpas formais para quem estava lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Seu Fernando, boa noite. Qual o melhor jeito de plantar Cattleya Santa Bárbara? A Cattleya Santa Bárbara, por um acaso... Pera aí. Coincidências da vida. É essa aqui. Essa aqui eu acabei de comprar. Eu tinha Santa Bárbara. Ela começou a definhar e eu não consegui salvar. E aí eu encontrei agora lá no Empório das Orquídeas e comprei e vou cultivar. Mas vamos embora. Ei, Vic Silva, Rose, bem-vinda. Ei, Patrícia, bem-vinda, Patrícia, bem-vindo todo mundo aí, pessoal. Bem-vindo e boa noite a todo mundo. O que acontece? Ela ou é uma Lélia anceps, ou ela é um cruzamento que teve Lélia anceps, ok? As Lélias anceps são de origem mexicana. Elas vieram do México. Eu apanhei um pouquinho para achar o local adequado para elas aqui no orquidário, mas o que eu fiz? Jangadinha de tronquinho de café, ok? Uma jangadinha. Coloquei ali com um pouquinho de substrato e ela tá ali num sobreamento de 50%. E ela tá indo muito bem, elas estão indo muito bem. Eu tenho umas duas lá. Essa aqui eu vou trocar o substrato. Ela chegou aqui... Chegou e eu não tive condições de mexer, porque palestra, preparando a apresentação, e a coisa foi bacana. Tá? E eu gostei, tá? Me amarrei. Ei, Gillian, bem-vindo e boa noite. Então, a Cattleya Santa Bárbara, a Cattleya, ela para mim é uma Lélia, né? Ela veio aqui só como Santa Bárbara, mas para mim ela é uma Lélia. Eu chamaria de Lélia, pela aparência da flor dela, né? Porque as Cattleyas ficaram brasileiras e as Lélias ficaram as de fora. Deixa eu ver quem entrou aqui. Fatinha linda, bem-vinda, boa noite. Então vamos ver aqui outra pergunta. A Lili chamou o Edu. Carla, eu tenho um dendróbio que entreguei para Deus. Só vê água quando chove. Cansei de tentar fazer florir. Olha, eu já tive experiência, quando a gente faz isso, entrega para Deus, Deus dá jeito, ele vem nos presenteia com flor, tá? Vamos torcer. Não, em Jacaraípe, que legal. Não, em Jacaraípe estava fraco. William, Jacaraípe foi terrível. O que aconteceu em Jacaraípe? O Claudinei é meu amigo pessoal, gosto muito dele. E Silvia, bem-vinda, gosto muito dele. E ele fez um trabalho com a Prefeitura da Serra, o município, né, e alguns fornecedores de orquídeas. Rapaz, começou na quarta, na terça-feira ele já recebeu notícia falando o seguinte, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Já começaram a cortar o evento dele. Olha, pra você ter ideia, não tinha cadeira e mesa para palestra de quarta-feira, terça-feira à tarde, ele teve que sair para fazer. Quando ele chegou para pegar as plantas, os fornecedores furaram com ele. Ele entrou em desespero, porque até depois eu comentei com ele, eu comentei com a Carla também, que tinha planta que não podia nem estar ali. As plantas estavam muito feias, muito feias. Tinha umas Phalaenopsis que estavam desidratadas. E o que aconteceu com aquelas Phalaenopsis ali, pelo que eu estava conversando com ele lá, que o cara levou para ele e falou, você vende por qualquer preço. Mas pô, não é assim. A planta, ela vai se recuperar. Mas o que aconteceu? Parece que deu um problema, irrigação automatizada, e deu problema nas pessoas, aquelas plantas ficaram muito tempo sem receber água.
E o que acontece? Que aqui está muito quente, está muito seco, elas desidrataram, as folhas, elas deitaram em cima do substrato, na borda do vaso e penduraram as folhas das plantas, tudo mole. Eu já recebi planta não tão ruim assim, que eu botei água, em uma semana elas estavam todas rígidas de novo, elas voltaram, elas conseguiram voltar a beber água. Então em Jacaraípe realmente estava muito fraco. Pra você ter ideia, eu peguei algumas plantas que eu tinha tirado do meu muro aqui, escolhi umas renântaras que estavam mais bonitas, levei para lá, para ajudar ele a vender e tal, para ele ter planta para vender. Ele ainda foi numa outra loja aqui, comprar planta para poder disponibilizar para vocês lá. O negócio foi complicado. Ele ficou muito magoado, muito aborrecido. E aí eu falei, cara, ata de reunião, faz contrato com a prefeitura, ata de reunião nem sempre funciona. Porque ele sofreu bastante, tá? Lilian, gente, tem que brigar. Eu obrigado pela pergunta, Lilian. Aqui é obrigado pela pergunta. Eu adoro quando vocês perguntam, tá? Só que hoje eu não consegui responder muita coisa, porque eu fiquei o dia inteiro com minha mãe. Saí, acordei, tomei um banho, comi e fui pegar. Fui para o hospital, entrei na UTI. Saí da UTI, era 3h30. Ela pediu para levar ela no supermercado. Levei ela no supermercado. Aí cheguei lá na casa dela umas 5 e pouco, acho. Sei lá, cheguei aqui, já estava de noitinha já. Cansado pra caramba. Que ela tem 90 anos, vai fazer 91 anos esse ano. E a bichinha danada, terrível, mandona. Vou ver se a madeira também não tem algum produto. Tem que ter esse cuidado, tem. Boa, Lília. Porque normalmente está invernizado. Boa lembrança, Lília, obrigado. Porque que acontece? Quando você aplica o verniz, você está jogando produto químico ali. Mesmo que com o tempo ele vai se decompondo, ele é um produto químico. Então, realmente tem que... Valeu, Lília, pela ajuda aí. Brigadão. Deixa eu ver aqui agora. Márcia, e essa mesma compramos no mesmo lugar. Essa mesma compramos no mesmo lugar. Ah, então é isso mesmo. Comprei lá com a Lília, o Edu, Farana, isso aí. Eu vou colocar numa plaquinha de peroba, tá? Porque eu tenho muito tronquinho de café, mas eu acho que eu vou plantar essa aqui porque ela é linda, essa Santa Bárbara é linda. Deixa eu ver aqui, Marilene, bem-vinda, boa noite. Nelly, ei Nelly, bem-vinda, boa noite. Carolina, bem-vinda, boa noite, bem-vindo pessoal. Então deixa eu ver aqui quais são as mesmas perguntas, mais perguntas aqui. Não estou dando conta das vendas. Moro em Goiânia. Uai, divulga isso na internet, rapaz. Mas bota a gente para te ajudar. Tá? No meu caso aqui, eu só compro. Eu só gasto dinheiro. Patrícia, sempre escutei que folha enrugada não volta, só a próxima. Não. Não é assim não, tá? E ainda mais Phalaenopsis, não é assim não. E Adilson, bem-vindo, boa noite. A Divanda. Quem foi que falou aqui, ó? Não, foi a Patrícia. Patrícia, não. Na verdade não, tá? Se você for ver uma live minha, que tô eu e uma menininha na capa, se você for lá no IGTV, ela tá lá. Ela é filha do meu amigo. E eles compraram uma Phalaenopsis, a Phalaenopsis não estava legal e tal. E ela vivia falando que queria fazer uma live comigo. Eu falei, vamos fazer uma live. Traz sua planta aqui que nós vamos replantar. Só que na hora que chegou aqui, eu achei que a planta tivesse com substrato ruim, tivesse com enraizamento ruim, a planta precisasse de um trato cultural mais elaborado. Só que na hora que chegou aqui, ela me trouxe a planta, não precisava nada disso, o substrato estava excelente. O enraizamento estava muito bom, só faltava água. E você vê lá na live que a folha está toda desidratada e toda mole, flexível. Você pegava a folha e levava ela para um lado e para o outro. O que eu fiz? Guardei essa planta do lado, peguei uma outra planta e viemos trabalhar aqui na live com uma outra planta. Aí uma semana depois, ela recebendo água adequadamente, sem exagero, ela já estava com aquela folha que estava mole, ela já estava assim, ó, ereta. Ela estava maravilhosa. E aí o que aconteceu? Um tempo depois eles vieram aqui, não acreditaram. Eles a gente mandaram a foto, ela toda florida para mim. Então, elas voltam sim, ok? O que acontece é o seguinte, o que eu sei que se desidratar praticamente não volta,
são os bulbos das bifoliadas. São as gutatas, as ametistoglossas, as violáceas, são as plantas que têm duas folhas. A clande, se desidratar, esquece, ela não volta. Ei, Kênia, bem-vinda, boa noite. Aí ela não volta. Tá? Então isso é uma característica já, mas folha é sinal de desidratação. Você deu água, a água ela volta a inchar, ela volta à situação normal, tá? Então, para mim, é mito esse negócio que, a não ser que tenha alguma planta que tem esse comportamento que eu não conheço, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais pergunta. Já falei, tá? Então deixa eu mostrar um pouquinho de flores para vocês, tá? Eu vou falar de uma flor bacana aqui. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Deixa eu pegar umas plantinhas para vocês verem aqui. Essa aqui é uma Bruno Bruno. Já está meio passada, mas já tá vindo outra floração. Deixa eu ver como é que tá, que eu nem olhei direito. Já está meio passadinha. Tá vendo? As pétalas não é só brilho não, ela já tem uma situação já de que ela já está meio velhinha, mas estão vindo flores novas aqui. Temessazinha aqui que é um híbridozinho. Esse aqui é legal porque eu tenho 3 tons dele. Eu vou até deixar aqui, ó. Tem essezinho aqui, que é esse amarelinho. Eu vou botar ele aqui. Eu vou por tonalidade. Ele tem esse laranja, que olha com esse laranja como é que ficou bonito. Ó, você já consegue perceber que é diferente, tá vendo? Um é mais amareladinho, o outro é mais laranja. Então deixa eu pendurar aqui, porque eu não quero botar não, porque tá cheio de raiz embaixo. Deixa eu botar aqui. E agora tem um vermelhinho, um mais avermelhado. Tá vendo? Ó, esse aqui já é mais avermelhadinho, ó. Deixa eu pegar o outro aqui, aí já mostro pra vocês tudo. Olha os 3 aqui, ó. Esse aqui eu posso colocar aqui que não tem problema não, mas esse aqui não, que ele tá cheio de raiz embaixo. Então, ó. Estão os 3 aqui, ó. Esses bichinhos aqui, essas plantas, muito provavelmente, eu estive aqui num garden center que tem aqui perto, e tinha uma promoção assim de, acho que era R$10 cada planta dessa. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou levar umas plantas, vou levar para botar no muro. Vou botar lá no muro de casa. Chegou aqui, ela começou a ficar as plantinhas bonitinhas. Eu falei, nada, vou botar em muro, nada. Ainda bem que a Valéria agora mandou tirar tudo. As renântreas que estavam no muro, ela mandou tirar tudo. Mas realmente estava muito trabalhoso, ela estava certa, tá? Agora tem uma planta aqui que não é comum não. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vocês já viram? Você sabe o que é uma planta trilabelo? Uma orquídea trilabelo? Ei Max, bem-vindo, boa noite. Uma planta trilabelo. Deixa eu pegar aqui essa ludemaniana. Essa aqui é uma ludemaniana. Então o que acontece? O labelo é uma pétala deformada. E aí o que acontece? Quando ela tem trilabelo, as pétalas elas começam a apresentar uma aparência como tentando imitar o labelo. Então por isso que fala que fica 1, 2, 3 labelos, não trilabelo. Uma Phalaenopsis trilabelo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que acho que vale a pena didaticamente mostrar para vocês. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ela tem o labelo aqui. Deixa eu botar uma coisa para ficar mais alto. Peraí. Agora acho que vai ficar melhor. Então, por exemplo, ó, ela tem o labelo aqui. Tá vendo? Esse aqui é o labelo. Labelo dela, pode até ser que quebre, né? E aí o que acontece? Ela veio aqui. Olha o que aconteceu com a pétala.
Em vez de sair aquela pétala arredondada, ela tentou imitar, então ela ficou aqui, ó, trilabelo. Tá vendo? E ela fica até mais fechadinha. Essa flor aqui já tá mais passada. Não é raro não, tá, gente? Não é raro não, tá? Aqui, ó. Como é que ela fica? Deixa eu mostrar essa aqui, ó. Mostrar de lado. Tá vendo? Você vê a parte externa e interna de uma e da outra para você poder entender, ó. Bem diferente. Mas não é raro não. Já vi alguém falando aqui que ó, eu tenho, comprei uma dessa. É trilabelo. Agora eu vou mostrar uma planta que tem uma história bem bacana. E eu gosto dessa história, já falei aqui várias vezes dela. Deixa eu sentar aqui. Essa aqui é um Angraecum sesquipedale. Deixa eu voltar aqui para me poder ver as perguntas. Esse aqui eu paro. Aí aqui fica rodando direto, tá? Para me cumprimentando. Ei, Ângelo, bem-vindo, boa noite. Essa aqui, primeiro, essa flor aqui já está passada, está mais amarelada. Essa aqui ainda está mais nova um pouquinho, mas já tem algum sinal de envelhecimento. Bom, o que acontece? Vou fazer um negócio aqui. Pera aí, gente. Não fiquem bravos comigo não, tá? Não fiquem bravos comigo não. Tá bom? Só um minutinho. Vai. Chama azul. Ok. Deixa eu botar aqui. Cadê a minha canelinha? Não, depois eu passo a canela. Depois eu passo a canela. Quando terminar a live aqui, ó. A canela tá perdida por aí. Só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Deixa eu cortar aqui a flor. Olha como é que é a flor. Eu cortei a flor velha, tá? Essa aqui. Qual é a história dessa planta aqui? Isso aqui é uma Angraecum sesquipedale. Essa planta aqui é também conhecida como a planta de Charles Darwin. Ei, Flávia, bem-vinda com a planta de Charles Darwin. Por quê? Charles Darwin fez inúmeras expedições e um dos colegas dele estava lá na região de Madagascar, né, na região lá na Ásia. Ele viu uma orquídea dessa florida e pegou um exemplar e mandou para o Darwin. O Darwin pega essa planta, olha e fala, é bem diferente, olha a cauda que ela tem e tal. Aí ele ficou intrigado, saber qual era o inseto polinizador. E ele foi, ei Camila, bem-vinda, boa noite. E aí o que ele fez? Ele pegou um pedaço de papel, com a experiência que ele tinha, ele esboçou qual possível inseto polinizador para essa planta, essa flor. Porque veja bem, toda a flor, tudo que ela desenvolve é justamente para atrair o inseto polinizador, para ela ajustar aquele inseto polinizador. E isso aqui, obrigatoriamente, era para ter um inseto polinizador específico para essa planta. Só que ninguém conhecia naquela época. Ele desenhou esse troço, desenhou esse inseto. Uma mariposa, e não sei o que, tá cheio de detalhes. Porque veja bem, o néctar estava aqui embaixo, então ela tinha que ter uma tromba longa, aí tinha que ver como é que ela ia colocar a tromba aqui dentro, tinha um monte de detalhes aí que ele estava, mas ele desenhou. Só muitos anos após a morte dele, 20, não sei quantos anos, que eles descobriram, acharam lá na região uma mariposa que tinha uma tromba enorme, a tromba ficava toda enroladinha, e que ela seria o possível polinizador. Aí já tinham visto e tal, aí confirmaram. Em 1992, a BBC conseguiu filmar durante a noite, isso está no YouTube, quem quiser olhar lá vai ver, que a mariposa ela está voando, ela desenrola a tromba, aí ela vai, a tromba dela encaixa nessa calha aqui, tá vendo? Isso é como se fosse uma calha, direciona,
a tromba vai descendo, ela vai se aproximando aqui, e a tromba vai descendo, e ela pousa aqui e bebe o néctar. E ela aproveita, pega a polínia e leva para uma outra planta. Natureza espetacular, né? Então essa planta é conhecida também como orquídea de Charles Darwin. Quem quiser dar uma consultada aí na internet, vocês vão ver. A orquídea de Charles Darwin, Angraecum sesquipedale. Ok? Então deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se não tiver... A Carolina, pera um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Porque eu já vi que tem pergunta aqui. Já respondi sobre a questão da desidratação em folha. Plantei no vaso, plantei umas em vaso com esfagno por baixo e argila e substrato por cima, estão meio moles. Patrícia, eu sei que algumas pessoas têm sucesso com argila, eu tenho pânico de argila, pânico. A argila, ela tem toxinas, se você não fizer um tratamento adequado, ela vai matar suas plantas. Eu sugiro que você arranque tudo e plante normal, tá? E outra coisa, excesso de esfagno, muita umidade mata as raízes, ela não consegue mais beber água. Tem água no ambiente, mas ela não consegue mais beber, que as raízes estão doentes ou estão mortas. E ela apresenta sinal de desidratação. E eu sugiro que você elimine a argila expandida do seu cultivo. Nem com material drenante, tá? Outra coisa, Patrícia, molhar, quando você, vou dar um exagero, pega um balde d'água, pega a sua planta, enfia no balde d'água, deixa lá 30 horas, não, exagero, né? Só você vai deixar lá 10 minutos, 5 minutos, o substrato está todo úmido por igual, você tira, não bota a pratinha embaixo, deixa escorrer num tanque, alguma coisa, e bota lá. Você só vai voltar a molhar quando ela estiver seca, o substrato estiver seco de novo, ok? Essa é a regra para molhar a orquídea. Quando molhar, molha bem. Depois você vai e aí só molha quando ela estiver seca, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma vizinha trouxe um oncidium e eu não tive tempo de mexer com ele ainda, que tá uma correria essas 2 semanas e tal. Tá uma doideira. Só dele ficar sem água, ele tá sem água há 2 semanas. Ele deu uma enrugada, dele tá com sinais de desidratação, mas ele saiu botando raiz adoidado. Não sei se vocês conseguem ver. Ei, Sandra, bem-vinda, boa noite. Tá vendo, ó? Cheio de raízes, ó. E ele tá no mínimo uns 10 dias sem água, porque ele ficou aqui na bancada e aqui não molha. A água que ele está recebendo é a água da umidade ambiente, ok? Você pode ver que esse bulbo aqui já está enrugado, mas ele recupera bem. Essa folha amarela já estava amarela, mas só o fato, ele começou a botar raízes. Então, às vezes, uma planta, quando ela passa por um estresse, ela começa até a se proteger mais, botando raiz, ela parece que acorda, né? Eu vou morrer, o que está acontecendo? Deu um problema aqui, deixa eu sair atrás de água, deixa eu sair atrás de nutrientes, tá? Ei, Silvanei, bem-vindo, boa noite. Deixa eu ver assim, qual a identificação dessas laranjas aí atrás? Olha, quem que perguntou? Carolina. Carolina, essas aqui, eu não sei a identificação. Honestamente não sei, tem etiqueta aqui, mas só com a data e de onde eu comprei, tá? Eu não tenho a identificação, mas essa aqui, que já tá aqui umas quase 20 dias que tá florida aqui, ó. E a flor tá bem derrubadinha. Ainda não, ainda tá legal. Ó, essa aqui é uma Bracholeliocatleia Salmon TAC, TAC, ok? Essa planta aqui, ó. Pra vocês terem noção do tamanho da flor, olha a minha mão. Olha meu rosto aqui, ó. Pra vocês terem noção do tamanho dessas flores aqui. Espetacular essa planta. Já vai para um cachepô assim que ela já tá brotando de novo aqui embaixo. Tá soltando um broto aqui agora. Tá com flor e já tá botando outro broto.
Aí o pessoal fala, não, não sei o que. Para mim isso é o adubo que eu uso, é o Remício, tá? É o Remício que está fazendo isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Todas maravilhosas. Comprei uma Phalaenopsis dessa. Aí, Patrícia, legal. Fotografe e manda para mim, tá? Porque assim, não é nada espetacular, é raríssima, é diferente, não é fácil achar, mas tem no mercado. Eu queria ver a foto dela. Manda para mim, por favor. Boa noite, professor. Eu moro em um apartamento e me disseram que se eu não colocar as orquídeas no sol, elas não vão florir. Mas um orquidófilo me falou que elas têm que se acostumar com o meu ambiente. Olha, veja bem, primeiro eu preciso saber que planta é. Vou te dar um exemplo assim, extremamente esdrúxulo, tá? Ei, Valéria, bem-vinda. Amanda, bem-vinda. Você vai pegar uma Renanthera coccinea, ok? Que é uma planta que precisa de sol pleno, direto, e vai botar no apartamento. Não vai conseguir florescer. Ela precisa de sol pleno por muitas horas. Aí agora vamos para o contrário. Você vai pegar uma Phalaenopsis que saiu de uma estufa, não está acostumado, você vai levar para o sol pleno. A planta vai derreter num dia. Ela derrete mesmo, ela queima toda e derrete. Então o que acontece? A gente tem que saber que planta é para saber a quantidade de luz solar. Eu digo para você o seguinte, que uma Phalaenopsis, ela dentro do apartamento ela floresce bem. Ela precisa de boa claridade. Boa claridade. Agora não, eu quero colocar no sol pleno. Ok. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa planta, vai colocar ela 1 hora no sol da manhã. Bem cedinho. Você vai fazer isso durante 1 semana. Depois você vai aumentando esses intervalos, sempre mudando, aumentando a quantidade por semana. E ela vai se acostumando, ela vai se adaptando, vai se adaptando cada vez mais. Se você sentir que você passou de um pouquinho, que ela sentiu um pouquinho, recua um pouco e vai. Eu tenho Phalaenopsis cultivada aqui em sol pleno, alguns vizinhos têm. As folhas estão amareladas, estão meio feias, mas estão com florações. A gente quer flor, então ela se adaptou àquela situação. Você prejudica um pouquinho as folhas, mas as florações vêm muito bonitas. Tá certo? Então, isso é uma questão só de você adaptar. Manda para mim qual planta que é, fala, qualquer coisa, manda uma foto pelo direct, eu analiso e te ajudo, ok? Mas tem que acostumar sim, tá? Mesmo, até o seguinte, vamos lá para uma situação bem diferente. Eu dei o exemplo da Renanthera coccinea, né, que gosta de sol pleno. Se você pegar uma planta que estiver aqui dentro do orquidário, 1 ano, tá? Que está acostumado aí com uma tela de sombreamento de 50% e botar lá no sol, ela vai sofrer. Porque mesmo que ela goste de sol, ela não está acostumada. Ei, Sara, bem-vinda. Mesma coisa quando nós vamos para a praia, nós estamos tudo brancão, assim, ainda não está morenão, final de verão, como a gente era garotão, né? A gente ia para a praia lá, ficava 10 horas jogando frescobol. Não tinha nem mais sol, a gente estava jogando frescobol na praia. Quando vocês iam a primeira vez, você ficava vermelho, descascava, depois você começava a ficar moreno, você ficava o dia inteiro na praia. Você se acostumou. Então a mesma coisa, tá? Verdadeiro show, Phalaenopsis. Mas ó, fica de olho que se bobear você vai achar em supermercado por aí, tá? Não é fácil não, mas quero uma Angraeco, que coisa linda. Olha, eu comprei essa Angraeco lá no Empório das Orquídeas, e até pode te dizer o preço, R$70. Não sei se eles ainda têm. Na verdade eu já tinha um exemplar, eles mostraram um exemplar com 2 frentes, nem esse não, é um outro que está lá. É outro que está ali. Gente, 2 frentes eu paguei R$70, baratíssimo. Botei aqui só para fazer uma toceira bonita. Ei, Damires, Lili, bem-vinda, boa noite. Então vamos ver aqui mais coisa aqui. Essa é raridade. Olá, boa noite, bem-vindo todo mundo aqui. Quantos anos tem esse seu Angraeco? Eu comprei esse Angraeco lá com o Ibraf. É o meu amigo Claudinei. Eu comprei com ele, tinha... Olha, essa planta deve ter... Ela já deu várias flores, tá? Ela deve ter aí uns seus 6 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. Comigo tá uns 2. E deixa eu mostrar uma característica para vocês, que vocês vão ver um negócio que eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo para quem não viu, vai ser interessante. Eu comprei esse Angraeco. Ele estava acostumado, estava sendo cultivado numa posição em relação ao sol.
Eu comprei, trouxe aqui para o orquidário, não tinha noção de qual que era, né? Aí eu trouxe ele aqui. Se você reparar, vocês estão vendo as folhas dele aqui? Olha o alinhamento dessas folhas de baixo. Depois que ele veio para mim, ele entortou. Aqui, ó. Vocês conseguem perceber que daqui, ó, daqui para cima, olha, ele tá dando uma muda, eu não tinha visto. Aqui, ó. Tem uma mudinha aqui, ó. Olha, tem uma outra mudinha aqui, ó. Eu não tinha visto, não tinha reparado. Mas vocês podem ver, se eu mostrar aqui, talvez vocês consigam ver melhor. Eu tenho essa linha, vamos dizer, essa folha aqui com essa folha. Depois você tem essa folha aqui com essa folha aqui. Ele deu uma entortada. Ele tá assim, ó. Ele tá meio cruzado. Então o que acontece? Ele estava sendo cultivado no sol assim, depois eu coloquei, ele virou. Então ele foi se contorcendo para procurar a luz. Ficou uma planta esquisita. Mas a flor dele está aqui, ó. E ele já deu várias flores, tá? Várias flores. E ele está gostando, porque está vindo aqui um cake novo, uma mudinha nova. Eu nem tinha reparado. Ok? Então deixa eu ver aqui. Mas ele tem eu comprei, já está comigo uns 2, 3 anos. Vamos ver aqui agora. Sem argila, que coisa. Eu tenho... Eu já contei essa história várias vezes. Eu perdi várias plantas minhas. Eu usei argila como material drenante. Porque era leve para aliviar o peso na estrutura do meu orquidário, que é tudo pendurado. As plantas começaram a se afastar do substrato, né? Tipo assim, sabe, você anda na ponta do pé, fugindo. E eu não percebi, eu não relacionei que era a questão da argila. Aí numa palestra, uma bióloga chegou aqui e falou o seguinte: o negócio da gente, eu falo de jardim aqui do nosso condomínio, se você não quiser que cresça nada, você joga argila. Que a argila tem alumínio, tem não sei o que, tal. Como é que é? Eu botei nas orquídeas, falei, ixi, ela falou, ixi. Eu falei, cheguei aqui, aí eu fui tirando as que estavam com o negócio, tudo argila expandida. Mas, para dizer que todas as regras têm exceção, eu recebi um cataceto cultivado maravilhosamente argila expandida. Aí eu fui perguntar à pessoa como é que ela tinha feito. Ela tinha feito todo um tratamento de lavou, não sei quanto tempo lá, tirou aquele troço todo, aquelas contaminantes, e ele chegou bem. Própolis, tá, gente? Eu falo demais. Vamos ver aqui. Como lidar com podridão negra? No meu caso é faca, tesoura. E aí eu estava conversando com um amigo esses dias aí, ontem, foi hoje de manhã, se não me engano. A gente perde a noção de tempo, né? Ele foi trocar as plantas do orquidário, ele precisou viajar, não deu tempo, deixou as plantas tudo no chão. Ele chegou, estava tudo contaminado. O chão é muito rico na bactéria, né? No que causa a podridão negra, no patógeno que causa a podridão negra. E a podridão negra ela é muito rápida. Então o que acontece? Ela está na folha, vai lá e corta logo. Não perca tempo, não perde tempo. Okay? E diminua a água, porque ele gosta de umidade. Aí, por exemplo, eu tenho, deixa eu ver aqui, sei lá, uma planta que eu gosto muito. Vamos dar um exemplo aqui. Essa salmontaque aqui, ó. Se essa salmontaque ela apresentar sinal de podridão negra, eu vou aplicar Casumim nela, só nela. Blusa de manga comprida, luva, máscara, protetor de óculos, não sei o que, tal. Aí preparo um pouquinho na solução, borrifo só nela. Eu não uso em tudo não. Mas se tiver na ponta da folha, eu vou lá e corto. Eu vou cortando. Enquanto eu puder dar a técnica de corte, eu corto. Eu não gosto de usar veneno aqui não. Vocês podem reparar, vocês já devem ter reparado, que sempre nas minhas plantas tem um pouquinho de cochonilha de carapaça. É fácil acabar com elas. Você vai num garden center, compra um produto que está livre venda lá, aplica, vai acabar com elas. Mas eu não gosto de usar veneno. E o que está acontecendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Tudo que esses pontinhos brancos, antes da live eu fui e fiz uma limpeza, tá vendo? Ainda tem aqui, ó. Isso aqui tudo é cochonilha de carapaça. Mas, pô, Fernando, você é descuidado. Com óleo de nim,
só com óleo de ninho, vocês podem ver que essa folha aqui tá limpinha, ó. Essa folha nova, ela não tem nenhuma cochonilha de carapaça e nem sinal que eu tirei, tá vendo? Porque aqui tá tudo morto. Eu já apliquei o óleo de ninho e eu asfixiei. E às vezes, como eu não consigo tirar de todas, elas voltam e eu não vejo. Então tem que estar sempre aplicando o óleo de ninho. Só que o óleo de ninho em excesso, ele obstrui, ele sufoca a planta também. Ele é um óleo, tá? Então tem que ter cuidado, ok? Na Cobase, da Barra da Tijuca. Aí você comprou a Phalaenopsis? Legal. Você comprou essa planta laranja, foi no Empório 262? Não, essa aqui não. Essa eu tenho há muitos anos, tá? Eu, para ser honesto, eu nem sei de onde veio, mas não foi do Empório não, porque eu comecei a conversar com o Empório tem mais um ano. Eu conheço o Heron há décadas, mas assim, comecei a comprar mais recentemente. Mas essa aqui não, tá? Mas bobear eles têm lá, tá? É a Salmon TAK, T-A-K, no final, ok? Eu tenho essa laranja, a identificação dela é Trick... Ah, tá, essa aqui. Trick... Ortrite. Deixa eu dar um print aqui, peraí. Porque tenho... até vou mostrar ali para vocês, peraí, dispositivo, mais... captura de tela. Esse aqui é diferente, esse iPhone aqui é diferente. Essa aqui... Eu até acabei não mostrando para vocês... Essa aqui é uma Tropical Trick. Essa é uma Tropical Trick, ó. Essa aqui é uma Tropical Trick. Tá até aqui, ó. Com o nome dela aqui na etiqueta, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tropical Trick Select. Tá? Então essa aqui é uma Tropical Trick. Essa aqui eu não tenho o nome dela. E tem essa laranja. São todas muito parecidas. O formato, os detalhezinhos, só mudou a tonalidade, ok? Mas já vou botar aqui, vou procurar e se for o caso eu já vou botar o nome. Obrigado aí, tá, Juscelei? Obrigado aí pela ajuda. Deixa eu ver aqui. Estou com dificuldade com raízes, elas queimam as pontas, não é lesma. Parei de adubar há 6 meses, desconfiando do adubo, mas não resolveu. Será que é a água tratada que uso nas réguas? Nas réguas. Pode ser, tá, Silvia? Às vezes não é só o cloro, às vezes vem um teor maior de flúor, tem outros produtos químicos que eles jogam na água para que são benéficos para nós, mas para a planta não é legal. Tenta fazer uma coisa, não sei quantas plantas você tem, tenta fazer o seguinte: você vai molhar a planta amanhã, separa um balde, uma vasilha com água hoje, porque deixa o cloro evaporar, tá certo? E faz o teste. E uma outra coisa também é o seguinte, não sei se isso é muito trabalhoso, porque, por exemplo, deixa um balde, molha a planta, molha, aí você vai fazendo esse trabalho. Por exemplo, eu tenho um tambor aqui de 110 litros, ele está com água evaporando, que eu vou aplicar o sufocal. Tá? Então eu estou deixando evaporar o cloro. Então eu não apliquei no fim de semana porque choveu e não vale a pena colocar. Então eu dou um prazo. Então muito provavelmente eu vou aplicar o sufocal amanhã. O sufocal é o enxofre, tá? Que eu falei no início da live aí com vocês, tá? Que não é um outro adubo, ele entra como um fungicida e para atacar os trips, ok? Essa tropical é linda, tenho ela, realmente é linda. Gente, se não tem mais perguntas, eu vou agradecer a presença de vocês aqui, bacana ter vocês aqui, foi muito legal a live, já estamos com 1h20 de live, tá? Então na quinta-feira temos mais às 21 horas, eu vou ver se eu consigo preparar todo o material para falar com vocês sobre a antracnose, senão eu vou arranjar alguma coisa, um assunto bastante interessante para a gente aqui, e fica para outra terça, e no máximo outra terça eu falo sobre a antracnose, ok? Então muito obrigado pela presença de vocês aqui. Uma honra tê-los aqui. Obrigado, Empório das Orquídeas 262, por me convidar e me oportunizar a dar palestra, participar do evento de vocês. Foi uma honra para mim.
Fui muito bem recebido por vocês, o espetáculo, a exposição lá muito bem organizada, plantas fantásticas, parabéns mesmo. Já estou com vontade de uma nova, façam outra, que eu já quero ir lá ver de novo, tá certo? Então obrigado a vocês, obrigado ao IBRAF, ao amigo Claudinei também pela oportunidade de dar palestra para vocês, pelas pessoas que puderem ir lá, tá? Então muito obrigado, gente, uma ótima noite para vocês, um abraço.